Esdras, capítulo 6. O governador Tatenai mandou uma carta para Dario para mostrar para ele que eles tinham uma autorização para construir aquele templo. E eles disseram para ele: olha, dá uma olhada aí nos seus documentos, no capítulo 5, verso 17. Você vai encontrar, tem uma ordem do rei Ciro para que nós edificássemos a casa do Senhor em Jerusalém. Então, capítulo de número 6, o rei Dario dá ordem para buscar esses documentos, e quando ele vê que realmente nesse rolo tinha um memorial com as ordens do rei Ciro, ele então autoriza o povo continuar a obra. O povo não só continua a obra, como também recebe ajuda dessas despesas, ajuda financeira para terminarem a construção do templo. Então, no capítulo de número 6, acaba-se esse templo de Zorobabel. O templo é consagrado e verso de número 14 diz que enquanto eles iam edificando, eles iam prosperando pela palavra do profeta Ageu e Zacarias. Ou seja, há uma recompensa quando nós nos dedicamos ao reino de Deus. Nós não fazemos isso como uma troca, nós não fazemos isso com interesse, mas pela justiça de Deus. Quando nós priorizamos o reino de Deus, a bênção do Senhor vem sobre nós e vem sobre a nossa casa. O povo então consagrou o templo e houve um júbilo durante 7 dias. Houve um júbilo de muita alegria, de muita festa. Celebraram novamente a Páscoa do Senhor em uma unidade. E há um salmo lindo que retrata esse período aqui, que é o Salmo 126, que o salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então esse salmo ele retrata essa expressão de alegria, o que é estar de novo na terra, na pátria, e o que é estar de novo no templo, no local da adoração, servindo ao Senhor. Os que semeiam em lágrimas estavam agora cegando, colhendo, fazendo uma colheita com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Há uma recompensa. Quando priorizamos o reino, quando a nossa prioridade é o Senhor, há uma recompensa. E esse salmo é maravilhoso porque ele retrata também a nossa vida. Nós estávamos no cativeiro do pecado, mas o Senhor restaurou a nossa sorte. Agora nós estamos como aqueles que sonham e também podemos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Esdras, capítulos 7 e 8. Existe aqui entre os 6 e os 7 um período, não está narrado aqui, mas tem um período de aproximadamente uns 60 anos, e aqui vai estar a história da rainha Esther, que nós vamos ver posteriormente. Então, a história contada no livro de Esther acontece durante esse período aqui, no reinado de Assuero. Ele governou mais ou menos em 486 até 465 a.C., e Artaxerxes, o seu filho, tornou-se rei em seu lugar em 465 a.C. E é nesse período aqui que Esdras vai retornar para Jerusalém. Então, o capítulo 7 vai narrar a segunda leva nesse retorno. A primeira veio liderada com Zorobabel para a reconstrução do templo, e agora tem um segundo grupo que está retornando para Jerusalém, sob a liderança de Esdras, mas o templo já está construído
E Esdras, então, será o homem que Deus vai usar para trazer uma restauração no culto, na ministração da palavra de Deus. Esdras era um homem muito dedicado na lei do Senhor. Verso de número 10 é o versículo chave do livro de Esdras, que diz assim, olha, Esdras tinha preparado seu coração para, primeiro, buscar a lei do Senhor, segundo, para cumprir e terceiro, para ensinar. Buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Então, esse homem, esse sacerdote, esse escriba, ele é o exemplo de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus que exerce o ministério. Primeira coisa é buscar, uma busca pessoal, é aprender. Depois que aprendemos, depois que buscamos, precisamos cumprir. E buscando, cumprindo, agora nós podemos ensinar. Esse é o pilar, nesta ordem. Primeiro aprendemos, cumprimos e só depois ensinamos. Quem não busca, quem não cumpre, não pode ensinar a lei do Senhor. Esdras, então, volta e ele recebe uma espécie de um passaporte para que, aonde ele passasse, ele recebesse também proteção, ajuda, ofertas voluntárias, e se caso ele encontrasse oposição no caminho, ele tinha um documento assinado pelo rei, autorizando o seu retorno para Jerusalém. Um outro fator interessante aqui é perceber que, embora o rei autorizasse o retorno de Esdras com mais esse grupo para Jerusalém, capítulo 7, verso 9 diz, foi a boa mão de Deus que o trouxe. Verso 28, foi a mão do Senhor que estava lhe fortalecendo. Então, Deus usa elementos, mas quem está agindo é o próprio Deus. Que nós possamos confiar que o Deus de Esdras, que o trouxe de volta a Jerusalém, que a mão desse Deus que estava sobre ele, ela continua repousada sobre nós. Isso nos traz confiança, ousadia para cumprir a missão que o Senhor nos confiou, entendendo que nós somos apenas o elemento, mas que a boa mão do Senhor continua guiando, direcionando as nossas vidas. E no capítulo de número 8, mostra o retorno de Esdras com esses repatriados, que é essa segunda leva de judeus que estavam retornando para Jerusalém. Uma viagem que durou cerca de 4 meses, e aí mostra os preparativos de quando ele estava retornando. Ele acabou gastando um tempo mais nessa preparação, porque ele foi recrutar levitas que deveriam voltar com ele, já que a missão de Esdras seria a restauração do culto, ensinar a lei de volta para o povo. E para isso ele precisava dos levitas, que eram aquelas pessoas responsáveis pelo ato do culto, da preparação do culto ao Senhor. Mas muitos deles não quiseram voltar com Esdras. Isso mostra, ainda nos dias atuais, quantas pessoas recebem do Senhor uma chamada, recebem talentos, mas ficam tão ocupadas com os encantos dessa terra que às vezes acabam justificando. Eu não tenho tempo, gostaria de fazer, mas não tenho tempo. Quando na verdade é uma omissão, é uma covardia quando nós não conseguimos administrar o nosso tempo em trabalhar aqui na terra, mas priorizar o serviço do Senhor, a obra do Senhor. Uma outra coisa interessante foi que ele apregou um jejum, convida as pessoas a orarem, a se prepararem para a viagem, e ele não aceita um reforço humano, ele não aceita um exército para acompanhá-los, porque eles estavam levando muito ouro, muita prata que eles haviam ganhado para continuar essa restauração de Jerusalém. E aí no verso número 22 ele disse assim, eu achei melhor não aceitar uma escolta. Por quê? Porque nós falamos para todo mundo que a mão do Senhor estaria nos conduzindo. Então Esdras queria uma oportunidade para mostrar e glorificar o nome do Senhor.
Então, se ele levasse um exército, o nome do Senhor não seria glorificado. Então, durante a caminhada, verso de número 31, ele diz: a boa mão do Senhor estava sobre nós e nos livrou da mão dos inimigos. Eles não foram assaltados, nenhum inimigo causou dano a eles, e ele atribui isso ao nome do Senhor. E o texto termina mostrando quais foram as famílias que resolveram acompanhar o escriba Esdras. E ele registra nome por nome de cada família com o propósito de honrar a atitude de fé destas pessoas, que nós possamos atender o chamado do Senhor. Todos nós temos um chamado. Todos nós nascemos para uma missão, para um propósito na terra. E como Paulo disse a Timóteo, o nosso dever é despertar o dom de Deus que há em nós e trabalharmos enquanto há tempo. Esdras, capítulos 9 e 10. Quando o povo, esse segundo grupo, chegou em Jerusalém, Esdras acabou descobrindo que muitos deles, tanto do povo quanto sacerdotes, levitas, haviam infringido a lei de Deus, casando-se com mulheres ímpias, mulheres pagãs. E isso trouxe muita tristeza ao coração de Esdras. Ele ora, pede perdão para Deus, rasga suas roupas em sinal de humilhação, e ele convoca toda Jerusalém para uma reunião, para que esses homens reconhecessem os pecados deles e eles despedissem suas mulheres. A atitude de Esdras parece uma atitude muito drástica, mas por que Esdras faz isso? Durante o tempo que ele está aí orando, falando com Deus, ele expressa isso, que a ordem de Deus era que o judeu só se casasse com judeu. E o que é que levou o povo a passar pelo cativeiro? Qual foi o motivo que trouxe essa destruição, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul? Foi exatamente esses casamentos mistos. Então, Deus já havia dito para eles lá no Deuteronômio, quando vocês forem para a terra de Canaã, cuidado, para vocês não se encantarem com as mulheres e se casarem com elas. Por quê? Porque isso vai trazer idolatria. Deus já havia dito. E exatamente o contrário aconteceu. Salomão se casa com essas mulheres, traz os ídolos delas para a nação de Israel e resultou no cativeiro. Agora Esdras, ele chama esse povo e disse assim, verso de número 14, nós vamos tornar a violar os mandamentos do Senhor? Olha tudo que aconteceu, olha o cativeiro. E mesmo assim o Senhor foi bondoso para conosco, mas de novo nós vamos fazer a mesma coisa? Então o povo se arrependeu. No capítulo de número 10, o povo se arrepende, faz um concerto com Deus, mas o arrependimento ele envolve ação. Então tem a lista aí daqueles que haviam se casado com mulheres pagãs e tiveram que despedir suas mulheres e seus filhos para que a nação preservasse na santidade ao Senhor. E de novo, se eles continuassem com essas mulheres ali no meio desses repatriados, é claro que de novo eles voltariam a se tornar idólatras. Então o que nós lemos daqui para frente é que a nação de Israel, ela pode ter outros pecados, mas esse pecado da idolatria nunca mais a nação de Israel cometeu. E isso se estende até os dias atuais. Então, a confissão, ela envolve abandono do pecado. E, embora o que aconteceu aqui seja o que deveria mesmo acontecer para que a nação se preservasse santa, isso aqui não se aplica, por exemplo, hoje, quando alguém está casado e o marido, o cônjuge é ímpio e não é uma cláusula dando uma autorização para um divórcio. Claro que não. Ali havia um propósito para a nação de Israel. Mas o que há nessa lei que se aplica hoje aos servos de Deus? A lei, na graça, a ordem divina continua sendo a mesma, que um cristão não deve se prender a um jugo desigual, segundo
livro de Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Porque quando um cristão se casa com um não cristão, a probabilidade de que seus princípios sejam afetados é muito grande. Então, a ordem de Deus para o jovem cristão é a mesma coisa. Case-se com alguém que professe a sua fé. E assim nós terminamos o livro do Esdras, com essa lista destas pessoas que tiveram que despedir das suas esposas pagãs. E agora nós vamos estudar o livro de Neemias, que é o terceiro grupo dos repatriados que voltam com Neemias. Para quê? E agora nós vamos estudar que o propósito foi reconstrução dos muros. Essa história é lindíssima e vamos continuar então estudando a palavra de Deus.